Pode, tá no ar. Pode começar? Pode. Olá, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast A Voz da Assistência. Hoje, para conversar com a gente aqui, nós temos a diretora da Proteção Social Básica, a senhora Kátia Batista de Souza, e o coordenador da Defesa Civil de Barra Mansa, João Victor Ramos, para falar de todo o trabalho que o município vem fazendo com o enfrentamento das últimas chuvas. Então, Kátia, seja muito bem-vinda novamente aqui. João Victor, seja muito bem-vindo. A gente sabe que no Sudeste a gente tem passado aí por umas situações de chuva, e Barra Mansa, pela sua formação demográfica, não seria diferente. E eu queria começar perguntando ao nosso coordenador da Defesa Civil de Barra Mansa, João, como Barra Mansa se preparou para as últimas chuvas que atingiram o município, João? Mérico, boa tarde. Boa tarde, Kátia. Obrigado pela oportunidade de a gente estar aqui conversando um pouquinho, falar um pouquinho sobre defesa civil e falar também sobre as ações que a gente tem desempenhado dentro de Barra Mansa, né? Mérico, eu assumi a Defesa Civil em 2021 e um dos grandes desafios que a gente teve lá foi estruturar a nossa Defesa Civil. Porque a metodologia que a gente tinha anteriormente não se encaixa mais na nossa realidade. Sim. A gente tem chuvas hoje que não se vê há mais de 10 anos. Por exemplo, fevereiro agora foi o fevereiro mais chuvoso nos últimos 30 anos. Sim. Então, o que se pensava em defesa civil anteriormente não é mais a realidade de hoje. Então, a primeira coisa que a gente fez ali na defesa civil foi criar um plano de contingência municipal. Esse plano de contingência já vinha desde 2013 sendo elaborado, ninguém finalizava. E aí, eu ainda não tinha muita experiência nesse meio. Então, a primeira coisa que eu fiz foi chamar pessoas que entendam no assunto para estar perto de mim. Então, eu trouxe primeiro a Defesa Civil do Estado para poder me auxiliar nesse quesito, e a gente criou o plano de contingência. O primeiro plano de contingência foi somente para riscos de deslizamentos, depois a gente colocou para riscos de inundação, e hoje a gente estamos indo para o terceiro plano de contingência que eu espero que até o meio do ano a gente já disponibiliza aí para o município, que é o nosso plano de contingência para incêndios florestais. E o primeiro ponto foi esse: estruturar os procedimentos para poder trabalhar. Porque não adianta eu ter 10 secretarias envolvidas e ninguém saber o que tem que fazer. Sim. Então, primeiro, dentro desse processo, a preparação nossa foi isso. Segundo, reunir todo mundo e falar: olha, cada um tem que fazer isso aqui. Secretaria de Assistência Social atende isso aqui, Manutenção Urbana atende isso aqui, o SAI atende isso aqui, Desenvolvimento Rural vai atender isso aqui, e vamos mostrando para todo mundo. E a gente teve foi em novembro, não foi que a gente teve aquela reunião? Sim. Startando o nosso gabinete de crise, conversando com todas as secretarias, e foi muito bom porque foi a primeira vez que a gente teve uma reunião de grande porte assim com todo mundo. Chamamos todo mundo, Secretaria de Educação, Planejamento Urbano, SAI, Manutenção Urbana, Desenvolvimento Rural, Assistência Social, e trouxemos também pessoas, as empresas e órgãos externos. Trouxe o Corpo de Bombeiros para perto da gente, trouxe a Defesa Civil do Estado junto conosco, trouxe a Light, que é a nossa concessionária de energia no nosso município, porque as demandas não envolvem somente os órgãos do município. A gente tem todo esse sistema que tem que trabalhar em conjunto para que o objetivo seja o seguinte: acontecer um problema, a gente tem que normalizar o status do município e garantir que o direito primário da pessoa, o direito de viver. Então a gente tem que focar nisso. Então a gente trouxe todo mundo para cá, fizemos essa reunião, alinhamos, debatemos alguns protocolos, trocamos contatos para atualizar, porque todo ano a gente tem que atualizar contatos, para que a gente tivesse o quê? Poder de resposta nas ocorrências. Celeridade e poder de resposta. E o resultado desse trabalho foi essa rápida resposta da população, né, João? Assim, praticamente iniciou a chuva, teve os protocolos de avisar a população, e você e sua equipe, a equipe da assistência, já estavam na rua, fazendo todo... Hoje, por exemplo, nós recebemos, por exemplo, vou te dar um cenário, tem uma previsão de chuva forte para o município. Tem muita gente que fica desesperado porque às vezes vê no celular, o IMET emitiu um alerta. Uhum. O CEMADEM Nacional emitiu um alerta. A gente não usa com base nesses alertas. Por quê? O IMET e o CEMADEM, eles trabalham a nível nacional, então eles englobam muito.
Às vezes quando ele mete, põe aquela mancha vermelha lá, ele tá pegando o estado de Minas, de São Paulo e tudo. Sim, sim. A gente segue o que está sendo informado pelo nosso CEMADEM. O estado do Rio ele tem um centro estadual de monitoramento e alerta de desastre. Então ele bate pra gente os boletins meteorológicos e informa, olha, gente, tem risco de acontecer algum problema aqui, então que os municípios se preparem. E então todo dia às 9 horas da manhã dá um briefing com o CEMADEM informando quais são os riscos. Sim. Então a gente participa desse briefing, faz essa análise do cenário e aí a gente começa a determinar, tem algum risco? E aí a gente vai lá, emite o alerta para a população, prepara a população para receber aquilo. Aí, se acontecer uma ocorrência de grande potencial, nós já temos todo o protocolo. E hoje, acho que é um trabalho de parceria grandioso, é Defesa Civil e Assistência Social, que é rápido. A gente prontamente, quando há uma ocorrência, a gente vai lá, atende, já sai. Às vezes a gente faz uma interdição, fala assim, poxa, aqui é a área da fulana, liga para a Assistência Social e fala assim, olha, eu tive uma situação dessa, foi com quem? Foi com a Flávia. O Antônio, um agente nosso, fez uma interdição essa semana e falou assim, João, a situação é grave, complicada. Acho que é bom a gente conversar com a Flávia. Era a área da Flávia. Peguei o telefone, liguei para a Flávia, olha só, a família está numa situação complicada, a gente precisa tirar eles de lá. Prontamente no outro dia a Flávia já estava com a equipe lá atendendo. E é isso, é trazer... A gente sabe que o município cresceu de forma, às vezes, desregulada. Foram anos de desenvolvimento do município e muitas das vezes não teve aquela fiscalização. Sim. O poder público não fez aquela intervenção. Então, cabe a nós agora trazer, mitigar os problemas. Então, trazer aquela segurança para aquela população que está numa área mais suscetível. Muitas das vezes as pessoas são pessoas que estão numa vulnerabilidade social. Eu não tenho para onde ir, achei esse terreno, comecei a construir, mas é uma área de encosta, é uma beira de um rio. Sim. Então a gente tem que... Nosso trabalho é voltado para essas pessoas. Então esse é um trabalho que traz resposta rápida e garante a segurança dessa população. Boa. Kátia, como a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos e a Diretoria da Proteção Social Básica se logo após o início das chuvas? Boa tarde, Américo. Boa tarde, João. Uma honra estar ao seu lado. Boa tarde a todo mundo que nos escuta. Bom, vamos lá. Primeiramente, quando acontece uma emergência dentro do município, no que tange a assistência social, não é só a proteção básica que entra na situação. Sim. Na verdade, todos os agentes, todos os trabalhadores do SUAS são convocados a estarem participando. Vou te falar dessa última chuva agora, né? A nossa secretária, o João Vitor, na verdade, entrou em contato com a nossa secretária, né, Josiane, e ela convocou as equipes, né, no qual ela foi na minha casa, me buscou, inclusive. E aí eu encontrei com o João Vitor no meio do caminho. Vou explicar para vocês como que a coisa acontece, né? A gente encontra com a Defesa Civil, João Vitor vindo para o centro da cidade para tentar falar com a Light, né? Porque na chuva dessa última agora, de Cidelândia, a gente perdeu o sinal de contato lá. Todo o sinal, internet, telefone, tudo, nada não tinha funcionava. como falar, né? Então o João Vitor precisava vir para o centro da cidade para conseguir contactar a Light para desligar a fiação elétrica da rua. E o João Vitor encontrou comigo no meio do caminho, só olhou para mim e falou assim, Kátia, preciso que abra um ponto de apoio o mais próximo possível. E aí eu entrei em contato com a igreja católica, que era o mais perto, né, da rua A e da rua B, na verdade ela fica no meio, e a gente conseguiu abrir um ponto de apoio ali, né? E agradecer a dona Luísa, ao pastor Felipe também, que nos deu apoio na questão desses dias que a gente passou no Cidelândia, né? Então, assim, a gente vê toda uma comunidade envolvida nessa emergência, tentando fazer o possível para tentar minimizar os efeitos da emergência, né? Então, assim, durante o período do ponto de apoio, durante o dia, ficam os técnicos, então tem assistente social o tempo todo, psicólogo o tempo todo, que se faz necessário, né, depois de uma situação como que aconteceu no Cidelândia, se faz necessário o papel do psicólogo ali. Então ficaram ali o tempo todo, durante o dia, durante a noite. O ponto de apoio ficou aberto 24 horas durante uma semana. Ele ficou aberto todos os dias, 24 horas por dia. Então, assim, a qualquer momento que alguém precisasse do ponto de apoio ali, poderia contar com o poder público ali presente, né? Mas fora disso que aconteceu, do Cidelândia, que eu acho que é o mais recente,
E o mais grave que a gente teve, porque infelizmente houve um óbito, né, Sim. da criança, da Maria Eduarda, meus sentimentos aos familiares. Pra gente, quando acontece esse tipo de coisa, da assistência, que a gente precisa entender qual é o papel do SUAS, né? Uhum. Quando acontece uma emergência. Nosso papel é proteger as pessoas. Sim. Né? Eu me lembro que outro dia, João Vitor, uma pessoa veio e me perguntou assim, queria que cortasse o galho, né? Porque a casa dela estava com algumas questões de deslizamento de massa, que é terra, né? Então, assim, queria que a Defesa Civil cortasse a árvore, que levasse o galho, que tirasse a terra. E aí eu falei que não era o papel da Defesa Civil. E aí a pessoa me perguntou só, afinal de contas, qual que é o papel da Defesa Civil? E eu respondi para ela, salvar pessoas. Eles salvam vidas. Sim. Né? Então, toda vez que eu estou em alguma situação, eu sempre falo, escuta a Defesa Civil, escuta a Defesa Civil. Às vezes a pessoa acha que a Defesa Civil chega, me desculpo compará-los assim, mas assim, chegou os Cavaleiros do Apocalipse. Chega e sai da sua casa. Uma casa que você construiu a vida inteira. Sim. Né? Toda a sua vida está ali. E aí chega a Defesa Civil e fala, você precisa sair que você está correndo risco. Aí a pessoa vai olhar para você e vai falar, mas eu moro aqui há 30 anos, nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Eu costumo até falar para algumas pessoas, eu falo o seguinte, eu não saio de casa querendo tirar ninguém de casa. De casa, né? Não saio. Imagino. E eu falo para as pessoas, olha, um discurso que eu sempre uso, que funciona muito bem. Até teve um rapaz lá que teve um dia lá na base lá, ele foi para poder pegar um boletim de ocorrência, ele até se emocionou, eu falei para ele, olha meu amigo, tô desesperado porque caiu uma terra na minha casa, que não sei o que. Eu falei, olha só, fique em paz, você não precisa ficar desesperado. Mas eu não sei o que eu vou fazer, não tem dinheiro para alugar caçamba. Eu expliquei as formas que o poder público oferta para a pessoa. E eu virei para ele e falei assim, olha só, o seu maior bem está preservado, meu amigo. É vida. Sim, é vida. Eu sei que você lutou a vida inteira por essa casa, mas o seu maior bem é a sua vida. Sua vida. Isso aqui é passageiro. Eu falo isso para as pessoas. Eu falo assim, olha, se a gente está tirando você aqui, porque eu quero resguardar seu maior bem. Seu maior bem não é essa casa, não é seu carro que está na garagem, é a sua vida. Sem isso aí você não consegue conquistar mais nada na sua vida. Então a gente, quando a gente faz uma emissão de um alerta, quando a gente chega no local interdita, que a gente tem que tirar. A gente teve uma situação dessa no Verbo Divino, cara. Classe média alta, Sim. um prédio tendo uma festa de família, mas acabamos com a festa. Sim. Barranco, Richo do Morro, Descendo tudo. Foi a primeira vez que eu vi Sim. A terra se movimentando, descendo. Eu lembro que eu estava lá em cima, o João Vitor lá embaixo, eu vendo o coletinho laranja, pedindo para eu sair. E ele nem viu que na verdade, que era eu. Né? Porque eu estava tentando tirar uma família que estava acima, que se recusou a sair. Então, assim, é uma loucura quando você vê... Assim, nos estudos que a gente faz enquanto assistência social, o que a gente percebe? Que as áreas que acontece esse tipo de emergência são as áreas onde tem maior vulnerabilidade social. Sim. Porque, historicamente, você, numa questão até de escassez financeira, a população vai procurar as encostas, morar perto das encostas, morar perto de margem de rio. São áreas que, normalmente, acontecem os problemas. E, nesse ano, no Verbo Divino, foi uma coisa totalmente atípica. Um público totalmente diferente daquilo que tanto a Defesa Civil atende quanto a assistência social atende. Né? Mesmo a gente sabendo que a assistência social é para todos que dela precisam. Então, naquele momento, eles precisavam que a assistência social estivesse ali. Né? Então, a gente deu as orientações, o João Vitor orientou que todos saíssem, né, do prédio, das residências que estavam acima da encosta, e a gente ficou ali monitorando, dando as orientações, né, do que era possível a gente fazer após a emergência. Porque, assim, a assistência social, ela é essencial na resposta da emergência. Sim. Né? Essa fala que o João Vitor teve de mencionar até o nome de uma coordenadora de CRAS é extremamente importante. Né? A Defesa Civil, ela precisa, sim, conhecer os órgãos e as unidades da assistência social, conhecer quem são os funcionários, até porque ele precisa falar com essas pessoas. Sim. Né? A gente não fica num castelo e eles num outro castelo. Não, a gente está o tempo todo junto, né, João? Muitas das vezes, os atendimentos da Defesa Civil, a assistência social está junto. Está junto. Sim. Junto mesmo, dentro do carro com eles. Né? Então, assim, eles precisam que a gente atue no momento da interdição deles. Assim, e vou falar para vocês, o João Vitor é uma pessoa que a todo momento atende. Eu acho que esse menino nem dorme. Porque, assim... É desse nível. Eu ligo pra ele 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, no segundo toque, alô, com a voz assim, como que... A gente já está preparado para atender. A voz de sono, ele não. Ele o tempo todo, ele atende.
E é um profissional incrível, não estou falando isso porque você está do meu lado, você é um profissional brilhante. E eu acredito, não acredito mesmo, que Barra Mansa poderia ter situações muito mais graves até, que a gente sabe o que a gente vem passando nos últimos 10 anos. E graças ao trabalho da Defesa Civil, seu trabalho, o trabalho da sua equipe, a gente conseguiu minimizar muita coisa. Tivemos perdas materiais? Sim. Mas você sabe, né, que você já teve até um relato do próprio governo do estado, que Barra Mansa corria o risco, sim, uns 2, 3 anos atrás, né, de ter muitas mortes por deslizamento. Sim. Em 2023, o DRM, que é o Departamento de Recursos Minerais do Estado, ele teve aqui avaliando as encostas. Estiveram com a gente no final de semana agora também, mas nessa época eles vieram e eles caracterizaram, falaram assim, olha, tem muita área de encosta em Barra Mansa que o solo não tem resistência nenhuma. E as características aqui estão igual aconteceram em Petrópolis. Olha. E aí eu virei para ela e falei assim, olha, se vocês não tivessem tido lá, feito a interdição, tirado aquele povo, sim, vocês teriam muitos óbitos aqui. Olha. E ele falou, olha, a quantidade, a característica do município de Barra Mansa consegue em algumas localidades ser pior do que Petrópolis. Petrópolis, o que gerou foi a característica do município bem parecida com a nossa. Cadeia de morro, área de serra. Nosso município não é serra, mas eu lembro quando eu entrei na prefeitura em 2013, eu era estagiário de engenharia. E teve um plano diretor, foi feito o plano diretor. E uma das equipes que tinha feito era uma equipe da Argentina, uma empresa da Argentina. E eles fizeram um voo aéreo por Barra Mansa, de avião, para poder mapear Barra Mansa. E um dos argentinos falou que Barra Mansa era um mar de morros. Olha. E é uma realidade. Sim. É um vale, né? Parece que a gente está no meio de um vale. A área central é dentro do vale. Morro, Barra Mansa lá no meio. E você olha Barra Mansa todinha, cara, é morro. Você passou de Floriano, tudo plano, você não tem essa cadeia de morros. Então é uma característica que o município tem. Então a gente, pelo que os geólogos falaram, olha, cara, é favorável às ocorrências. Vocês tiveram muita chuva, o solo não tinha resistência e falou assim, olha, graças a Deus vocês não tiveram tanto óbito. Olha. E eu falei assim, não tivemos nenhum, né, aquele em 2023. Não tinha. E João, quais foram os protocolos de atendimentos adotados para as famílias afetadas? Então, a gente, voltando a esse exemplo da última chuva ali no bairro Ciderlândia, o primeiro protocolo é quando a gente recebe a ocorrência. Então, a primeira coisa é caracterizar aquela ocorrência, o nível de severidade dela. Nesse caso da criança, quando teve a questão do óbito, a gente fala que é vítima cinza, né? Nós não recebemos via 199, nem pelo nosso WhatsApp. O vereador Paulo Santos fez contato comigo, sim, informando que, João, ele falou assim mesmo, eu acho que deu algum problema no Ciderlândia lá, que tem alguma criança lá com problema. Eu falei, então, tô indo pra lá agora. Eu mandei minha equipe, uma guarnição minha para um outro local atender, eu entrei na viatura e fui pra lá. Quando eu entrei na viatura, saindo do parque da cidade, o bombeiro me liga. O oficial de dia que tava lá falou assim, olha, avança pra cá porque nós temos vítimas aqui no local soterrados. Sim. Até então eu só achava que era uma vítima. Chegando lá, as 3 crianças, o pai e o avô eram vitimados naquela ocorrência. Nossa. Então o primeiro protocolo que a gente faz é analisar o tipo de ocorrência. Porque, cara, durante uma ocorrência, durante um período de chuva forte, eu vou ter ocorrência de queda de árvore, eu vou ter ocorrência de um destelhamento, eu vou ter ocorrência de um deslizamento de terra, de um fechamento de uma rua, um soterramento de uma casa. Então eu tenho que caracterizar a severidade desse evento. Primeiro ponto, caracteriza a severidade e começa a mobilizar os recursos para lá. Primeiro atendimento é feito pela Defesa Civil, ou com apoio também do Corpo de Bombeiros, como foi nessa situação. Sim, sim. Cheguei lá, fui até o local onde que estava, recuamos, aí já tinha ligado para... Quando eu estava em deslocamento para o local, que eu tinha confirmação que tinha vítima, coloquei nosso plano no grupo do plano de contingência. Falei, gente, estou me deslocando para o Ciderlândia, temos uma vítima, uma criança de 5 anos, preciso de apoio no local de todas as secretarias do plano de contingência. Quando eu saí do local para poder ir atrás da Light, porque a gente não conseguia fazer contato com a Light, e tinha um poste caído com fio energizado na rua, eu já cheguei, já estava saindo, já tinha ambulância da central de ambulância ali.
No caminho encontrei com a Kátia, com a nossa secretária Josi, com a equipe dela. Então, esse trabalho, quando a gente caracteriza que há uma situação grave, a gente já começa a acionar os recursos. Então, o protocolo é esse: recebe a ocorrência, caracteriza a severidade, determina a severidade daquilo lá e começa a movimentar os recursos. O primeiro atendimento é Defesa Civil. Qual é o nosso papel? A gente não faz resgate, mas também faz resgate. Eu não entro dentro do rio, mas entro dentro do rio, entendeu? Então, eu vou lá, tenho que analisar, vejo. O papel da Defesa Civil é identificar o risco naquele momento. Identificar o risco e acionar os recursos necessários para a gente poder, primeiro, salvaguardar aquela vítima que está naquela localidade e, segundo, trazer normalidade para o cenário. Ações de resposta. Então, o primeiro atendimento a gente faz e, quando precisa, a gente aciona os demais setores do município que contribuem para o nosso trabalho. Boa. Kátia, quais foram as principais demandas das famílias atingidas e como a Secretaria tem feito para atendê-las? Então, no primeiro momento, o medo, né? Será que vai cair? Será que não vai? A Defesa Civil vai vir? Que hora que vai vir? Né? Então, assim, depois que a Defesa Civil passa e diz que, ok, o local está seguro, ou não está seguro, a gente oferta o ponto de apoio. Se não quiser, eu tenho casa de parente. Se tiver como ir, tudo bem. Se não, a Secretaria de Assistência, a gente consegue levar essa pessoa até o local que ela vai se sentir segura. E assim, eu vou te falar, lá no Ciderlândia, normalmente foi o que aconteceu de precisar de água. Sim. Como a gente disse no início, os sinais foram perdidos, né? De comunicação não tinha. Então, assim, ficaram sem luz, como o João informou vocês, teve que ter o desligamento de fios energizados. Sim, sim. Então, estavam sem luz. E lá é poço. Sem luz não tem como bombear água. Uhum. Então, ficaram sem água. Então, assim, num primeiro momento, a maior solicitação deles para com a Secretaria de Assistência foi água. Sim. Água, né? Então, assim, e kit de limpeza, porque como desceu muita lama, porque tinha questão do deslizamento da encosta e tinha do outro lado que teve que ali acho que desce a água do morro mesmo, ali tem um córrego ali que desemboca no Rio Bucaina. Então assim, ele também transbordou, então assim, invadiu muitas casas, então precisava no kit de limpeza. Esse foi a primeira demanda deles ali, água e kit de limpeza. Sim, você consegue também descrever o papel das equipes de campo no suporte às famílias, Kátia? Olha, Américo, você até participou com a gente, né? Sim, sim, eu estive lá também. Como eu falei, na hora todo mundo, né? E faz de tudo, né? Tudo. Pra você ver, comigo tava a Jaciara, né? Uma querida, que é a contadora do Fundo de Assistência. Sim. Ela tava junto comigo, né? Então, assim, na hora, a questão humana prevalece a qualquer atendimento técnico até. Né? Então, assim, as equipes sempre vão acompanhadas, né? Com um técnico de referência ali da região. Ali no Ciderlândia, o CRAS de referência é o CRAS Morada Verde. Então, assim, a equipe do CRAS Morada Verde esteve presente, até porque são técnicos de referência. Sim, então, são pessoas que eles conhecem, né? Então, assim, acompanhou todo o trabalho, tanto na Rua A, na B, na Suinã, ali naquele pedaço todo. Então, assim, no primeiro momento do atendimento da família, a gente primeiro tenta acalmar, né? Dizer que, por mais que seja difícil naquele momento, que vai ficar tudo bem, né? Assim, dar um tempo para que o município consiga dar resposta, porque a gente foi muito questionado do porquê da demora de tirar a terra, que a gente entende assim, que o solo estava molhado, ainda corria risco, né? As equipes também estavam em risco. Sim, sim. Isso, quando a gente fala, qualquer ação de resposta, ela tem que ser baseada no seguinte: tem que ter segurança. Segurança para a população e segurança para a nossa equipe que vai estar operando no local. Sim, sim. Eu não posso colocar um operador de uma reta escavadeira com uma reta escavadeira tirando terra. Se ele tirar da terra da base, a terra tem cima. Eu não sei se você viu, João, nesses acontecimentos que tiveram agora em Juiz de Fora, que a equipe da Defesa Civil e do Bombeiro estava trabalhando, né, na procura, né, das pessoas. Que houve um deslizamento com a equipe do bombeiro, começaram e tinha uma pessoa da equipe, tem uma pessoa da equipe que o trabalho dela é ficar o tempo todo olhando para a encosta. Então ela vê qualquer movimento, ela até antes deles começarem o trabalho, ela comunica. Já tem um observador já, né? Se apitar, se acontecer alguma coisa, para sair imediatamente, deixar o que tiver e sair.
Então, assim, a gente também tem que ter esse cuidado, né? A Defesa Civil tem que ter esse cuidado também de preservar as equipes, né? Para que não ocorra maiores problemas. Sim. E, João, que tipo de orientação foram dadas às famílias antes, durante e depois das chuvas? Olha, toda orientação antes são os programas que a Defesa Civil já desempenha fora desse período de chuva. Sim. As pessoas têm esse costume de achar que a Defesa Civil só trabalha durante a chuva, mas esquece do trabalho que a gente faz. Porque a Defesa Civil ela é baseada, América, em 5 pilares. A parte de prevenção, que é o primeiro. Mitigação, preparação, resposta e recuperação. Prevenção, o que é? Eu ir naquela localidade, Sim. identificar o risco, fazer aquela análise primária, mapear aquela localidade para poder saber, olha, aqui tem um risco alto, aqui é outro risco. Então a Defesa Civil, nesse período de estiagem, ela está rodando os bairros, fazendo avaliação dos imóveis. E aí, depois disso, a gente parte para a parte de mitigação, identificando aquele problema, a gente começa a fazer, no caso, a interdição dos imóveis, a orientação da população e atuando durante esse período, orientando essa pessoa que está naquela localidade. Olha, você está numa área de risco, esse imóvel que você está morando vai ser interditado, e se você quiser ficar nesse imóvel, a assunção do risco é sua. Você está assumindo o risco. Tem processos nossos que voltam de processo de aluguel social, eu até coloco no despacho do processo lá. O retorno da pessoa, imóvel interditado pela Defesa Civil, caracteriza a assunção do risco por parte dela. Sim. Então ela tem que entender isso. Alguns casos severos eu tenho que fazer o meu poder de polícia e tirar a pessoa. E se ela não quiser sair, ela tem que entender o seguinte: é um agente Ela tá público, assumindo o risco. é um agente público dando uma ordem legal. Sim. Se você não sair, é desacato. Eu posso acionar uma polícia, mas existe uma linha muito tênue, né? A gente tem pessoas que saem, daqui a pouco voltam, tem pessoas que querem continuar, tem pessoas que têm que ser arrancadas de dentro de casa. Nós tivemos atendendo aquele senhorzinho lá no Ciderlândia. Ciderlândia não, no Nova Esperança. Nova Esperança. No dia que aconteceu a ocorrência na casa dele, ele retornou para casa depois, a gente foi até para tirar ele da casa lá. Mas quando houve a ocorrência lá em 2022, 2023, eu cheguei lá, tava só o netinho dele em casa. E aí começou a cair o problema, tiramos o neto, botamos para casa dos pais. Ele chegou, simplesmente ele se trancou dentro de casa. Tava eu, um outro agente nosso, ele era cedido da guarda. E aí, aquela confusão, a terra descendo, a casa dele quase descendo junto. Eu falei, aí esse agente que trabalha com a gente falou assim: olha, se você não sair daí agora, eu te dou voz de prisão, eu te prendo, eu sou guarda municipal, vou te prender. E ele ficou desesperado, ele saiu, tiramos ele do local. Então, esse papel antes do desastre, a parte de prevenção e mitigação, ele é antes do desastre. A preparação é aquilo que antecede um evento. Então, hoje a gente tem recursos para poder alertar a população por meio dos nossos alertas via SMS. Sim. Nós temos no município 10 equipamentos de sirenes que estão nessas áreas de risco, que orientam a população. Caso haja uma situação de crise, a gente aciona a sirene, abre ponto de apoio. A Defesa Civil fica lá guarnecendo o local para receber aquela pessoal. Depois que acaba a chuva, a Defesa Civil faz uma avaliação, dispara a sirene de novo, retorna à normalidade, não tem risco, pode retornar aos seus imóveis. Então a gente trabalha com essa parte antes do desastre. Prevenção, mitigação e preparação. Sim. Prevenir o problema de acontecer, mesmo que a gente não consiga prevenir, preparar aquela comunidade para aquilo. E após, durante o evento, dar aquele atendimento primário, analisando o risco. E após, são os trabalhos que são desempenhados em conjunto com as demais secretarias. Primeiro, atendimento à população que está ali naquela localidade. Segundo, as secretarias que prestam os serviços de limpeza, desobstrução, porque eu tenho que garantir que, por exemplo, há um deslizamento de terra que fechou uma via. Eu preciso garantir que uma ambulância consiga adentrar naquele local para precisar fazer um resgate. Nós tivemos, ali na Rua A é bem complicado, porque nós já tivemos outras ocorrências graves ali. Desde 2022 a gente tem ocorrências graves ali. Então, já era um ponto mapeado, a maioria dos imóveis que foram afetados ali já estavam interditados pela Defesa Civil. E nós tivemos uma situação ali, por exemplo, hoje ele não reside mais no local, mas residia um menino que fazia uso de balão de oxigênio.
e teve um deslizamento em 2022 que fechou a via, acabou a luz. Do local do deslizamento para trás não tinha luz. A casa bateria dele, acho que durava 2 horas. a só, bateria né? dele durava 2 horas. Então foi esse trabalho, igual a Cátia falou. Eu fiquei lá avaliando, com lanterna, olhando para a encosta. Olha. A retroescavadeira veio, começamos a tirar a terra. Tinha um prazo de 2 horas. Só que não trabalha com 2 horas. Eu tenho que ter tempo para ele poder entrar dentro da ambulância e levar para o hospital. Tiramos a terra, fizemos. O SAMU entrou junto com o bombeiro, tiraram o menino, levaram pro. Então, é esse trabalho que a gente faz. E a Defesa Civil ela não consegue fazer tudo. Sim. Então, eu dependo dessas outras secretarias para poder realmente desempenhar o nosso trabalho antes, durante e depois dessa ocorrência. Sim. Kátia, como a equipe da secretaria tem lidado com o suporte psicológico dessas famílias que passam por momentos tão delicados? Após a ocorrência, essas famílias são acompanhadas pelo CRAS, né? Sim. Mesmo o psicólogo dentro do CRAS não fazendo o atendimento clínico, né? Uhum. A gente tenta minimizar essa dor, né? Que fica de perder aquilo que você ficou uma vida inteira construindo, né? E de repente perde tudo, perde referência, perde amigos, que você precisa sair dali, vai para um aluguel social e nem sempre você consegue um local próximo de onde você morava, então você perde a sua referência, né? Então, assim, nesse momento, o profissional, né, o psicólogo dentro do CRAS, ele conversa com essa pessoa, fazendo ele entender, né, que foi uma questão de preservação da vida em primeiro lugar, né, que os laços serão reestruturados posteriormente, né, que se for possível reconstruir a residência, assim o farão. Uhum. E assim, é o que a gente tenta para minimizar essa dor que fica na pessoa, né? Sim, sim. João, em sua avaliação, qual foi o principal desafio da Defesa Civil no enfrentamento dessas últimas chuvas? Olha, como eu falei para você, a realidade que a gente tinha 30 anos atrás não se enquadra hoje. Eu estava no final de semana participei de uma entrevista ali na rádio, na Vibe, com o programa Café com a Câmara, e eu falei para eles, olha, a realidade de chuva que eu tenho, de eventos graves que eu tenho hoje, antigamente acontecia de 50 em 50 anos. Uhum. Baixou de 30 para 30, 10 para 10, de 5 em 5, já estamos de 2 em 2 e se continuar do jeito que está, a gente vai ter um evento desse por ano. Não pode ser no município? Não pode, mas, por exemplo, no Sudeste a gente teve o evento em 2022, em Petrópolis, 2023 em São Sebastião, em Barra Mansa também. Sim. Nós tivemos agora em 2026 o Sudeste todo afetado. Sim. Novamente, região da Costa Verde, Angra, Paraty, Minas Gerais totalmente devastada. Sim. Já carrega uma carga já de desastres assim muito grande. Então são eventos que estão acontecendo a cada, já está começando a reduzir de 2 para 2 para um ano, para cada um ano. Então a gente os desafios que a gente tem enfrentado hoje em dia tem estudos voltados para isso. Então o primeiro ponto é a gente estruturar o nosso sistema de defesa civil. Uma das coisas que eu falei com o Abreu, que é o secretário de Ordem Pública, com a qual a Defesa Civil está vinculada, falei, olha, a gente precisa colocar um plantão 24 horas. Eu não posso, o meu agente, trabalhar no administrativo e ele ficar de sobreaviso em casa. Tem que ter aqui para dar resposta rápida. Né? Tem que ser resposta rápida. Isso é primordial, né, primordial. João? A resposta rápida. É um órgão de emergência. Sim, sim. Que todo órgão de emergência tem que funcionar 24 horas. Uhum. Então, o primeiro ponto foi esse. Olha, eu preciso ter agentes 24 horas trabalhando aqui. Então, sentei com o Leiteiro, nosso secretário de governo, começamos a caçar gente, pegamos... Não tem como fazer concurso agora, não tem como fazer processo seletivo, vamos pegar os que estão aqui na casa, você consegue Sim. treinar? Pô, eu falei, consigo. Vai entrar lá sem saber nada e vai sair um pouquinho. Graças a Deus a minha equipe hoje sensacional, não tenho o que reclamar. Então o primeiro ponto foi esse. Segundo, uma das coisas que a gente está buscando, que eu creio que a gente vai conseguir ainda esse ano, os recursos materiais, equipamentos, viaturas. A gente conseguiu, no final do ano passado, algo importante, foi a criação da nossa lei do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil, que dentro dessa lei, uma das coisas que ela criou é o Fundo Municipal de Defesa Civil.
município não tinha esse fundo. Sim. Então hoje a gente consegue ter um instrumento para a gente poder captar recursos para poder investir em defesa civil no município. Até queria mencionar uma pessoa importantíssima aqui, uma grande amiga minha, que sempre me ajudou Sim. profissionalmente dentro da prefeitura, Marcelândia. Ela é uma pessoa incrível e ela um dia ligou para mim e falou assim: olha, estamos fazendo aqui, correndo atrás do PAC aqui, de recursos do PAC, o que você precisa aí? Porque tem recurso para defesa civil. Se você puder colocar de equipamento de monitoramento, Sim. era pra gente comprar, recurso pra gente comprar 3 estações meteorológicas. A Celândia conseguiu garantir recursos pra gente criar um centro de monitoramento. Olha que legal. Ela é maravilhosa mesmo. Então, Muito isso competente. aí vai ser revestido diretamente para a população. Então, os desafios que a gente tinha antes. Antigamente, as defesas civis eram um cara que trabalhava numa secretaria, tinha um carrinho para poder fazer uma vistoria. João, já peguei defesa civil com 2 pessoas só. Defesa civil de Barra Mansa tinha um Fusca. Tratar a cidade inteira. Ó, tem um agente nosso que é o Antônio, ele é um dos mais antigos da defesa civil. Tem 22 anos de defesa civil, mais ou menos. O Antônio é de um tempo que a defesa civil era um Fusquinha. Era ele e o Manel só. Isso. O Manel que hoje Não, não são tá... os 2 que eu me lembro. Então, o Manel o Manel que não tá hoje mais com a gente, mas assim, foi um dos grandes pioneiros em defesa civil em Barra Mansa. Era ele e o Antônio no Fusquinha da manutenção urbana percorrendo a cidade. Hoje em dia, cara, você pegar cases aí de sucesso aí, por exemplo, Angra dos Reis, defesa civil de Angra dos Reis. Olha a estrutura que é a defesa civil de Angra. Mas é porque ela é padrão. já passou por muito Muita perrengue. coisa, Sim. muita Então, coisa. isso tudo a gente tem aprendido Aprenderam na dor, infelizmente. na dor. Aprenderam Então na a gente está dor, né? lutando para que a gente não aprenda na dor. Então a estrutura hoje de defesa civil ela tá mudando, trazendo essa proximidade da população para a defesa civil. A gente não tinha nem rede social, briguei, a gente colocou uma rede social. Cara, a rede social assim cresceu tão rápido. Tem vídeo nosso aí com 20 mil acessos assim, que legal. Em 1 hora mais ou menos assim, pessoas já compartilhando, porque é um meio da gente ter o contato com a população e passar a informação real, porque, cara, um dos grandes problemas que a gente enfrenta dentro desse período são as notícias falsas, informações falsas. Sim. Então, a gente ter essa proximidade, a gente ter condições de operar dentro dos terrenos de crise, garantindo a segurança dos nossos agentes, garantindo a segurança da população, tendo a condição de chegar num local com segurança, prestar o apoio para a população, é o que eu falei. O que a gente tinha de eventos graves há 30 anos atrás, há 10 anos atrás, não se enquadra. Por exemplo, Barra Mansa, as sirenes foram instaladas depois do evento que teve em 2013, que até culminou com o desabamento daquelas casas ali no 9 de abril. 2013, para acontecer isso novamente, demorou 2013 para 2019, mais ou menos, que foi aquela chuva forte. Sim. Também. Foi meu primeiro contato com defesa civil, nem era da defesa civil. É igual a Cátia falou, a gente está falando que a pessoa da assistência social, como foi o atendimento da assistência social? Fizeram de tudo. Essa de 2019, por exemplo, eu estava no planejamento urbano, né? Sou engenheiro de formação. Sim. Chegaram um dia lá e falaram assim: olha, preciso de todos os engenheiros aqui para poder analisar imóvel, fazer vistoria de imóvel. Então, você vê que de 2013 para 2019 teve um tempo grande. Só que de 2019 para 2022 já não teve. Então começou a reduzir esse tempo. Então, os eventos climáticos que a gente tem enfrentado hoje, a realidade das ocorrências que a gente tem enfrentado hoje, a característica do nosso município que favorece as ocorrências graves, tem demandado da nossa equipe uma mudança tanto de protocolos de ação, como também de estrutura do município para essa resposta. Sim. Então, hoje a gente tem, o que a gente tem trabalhado é isso. Cátia, João, essa pergunta é para vocês dois. Como a população pode ajudar ou se enganjar nos projetos de apoio após as chuvas? Você quer responder? Não, pode falar, já que você já estava na Olha, linha de raciocínio. Então, eu costumo falar que a defesa civil ela é um sistema, ela não, por mais que seja uma instituição, ela é um sistema. Sim. Então não depende somente do poder público, depende da população. Então a população ela tem que começar a entender a sua responsabilidade dentro desse cenário. Desde o lixo que você está colocando na sua rua, desde aquela escavação irregular que você está fazendo. Sim, sim. Hoje, por exemplo, a gente atendeu uma ocorrência, entraram em contato com a gente numa área de erosão, já é uma área de risco da defesa civil, o cara fazendo uma escavação com reta escavadeira.
E foi engraçado porque entraram em contato com a gente iria lá fazer o atendimento, chegando no local, iria acionar a guarda ambiental para poder prestar o apoio, porque também era um crime ambiental, se ele não tivesse licença. Nós chegamos lá junto com a guarda. Nós e a guarda ambiental, entramos os dois juntos na rua, assim. E aí, o coitado do cara, ele comprou o terreno, não sabia dos trâmites. Eu falei para ele, é uma área de risco. Você está fazendo uma escavação no pior período possível. Sim. Então, é bom a gente ter essa educação da população, a gente tem trabalhado muito nisso. E a população entender, olha, eu estou numa área de risco, o que eu tenho que fazer? Sim. A gente todo ano a gente desempenha e realiza no município os nossos simulados de evacuação nas áreas de risco. A gente sempre escolhe uma área de risco, vai junto com a assistência social, dispara a sirene, tira todo mundo, leva para o ponto de apoio, para o pessoal entender, olha, a dinâmica é essa. Entendeu? E a população, ela é primordial nesse quesito, porque como eu falei, desde o lixo que ela joga, desde a escavação que ela faz, desde a construção irregular que ela está fazendo, ela tem que entender a sua responsabilidade e o seu papel dentro do Defesa Civil, né? À toa que o lema da Defesa Civil é Defesa Civil somos todos nós. Não é o poder público somente. É a população também entendendo... Fazendo parte. Fazendo parte do seu processo e sabendo a sua responsabilidade dentro da questão de segurança que ela está naquela localidade. E que orientação vocês dois deixam para a população que numa iminência de uma situação dessa se recusa a deixar o local? Eu estive acompanhando com vocês, né, o trabalho de vocês, e assim, vendo a expertise, o know-how, sabe? Eu olhava para você, João, olhava para a Kátia, para nossa secretária, para toda a equipe ali, e eu via, gente, como é que esse pessoal não chega à exaustão, porque eles não param. E a situação, e eu olhava para o lado, e a percepção que eu tinha, eu falei, gente, como é que alguém consegue se permitir morar num lugar que está colocando a sua vida em risco? E aí a gente volta um pouquinho o pensamento também e pensa nas necessidades, né? Assim, muitas pessoas não têm um outro local que seja aquele ali. Como é que é esse trabalho para fazer assim, gente? Começou a chuviscar, começou a chover e fazer com que a pessoa entenda que não, agora eu preciso sair. Agora a coisa está começando a ficar arriscada. Eu vou te falar, semana passada teve o transbordo do Rio Turvo, né? Lá em Amparo, sim. E tinha um alerta da Defesa Civil, do João, inclusive, que ele já tinha comentado, que estava previsto muita chuva para quarta, quinta e sexta, como realmente ocorreu. Sim. E esse transbordo foi na quarta. Eu fui em Amparo. Sabendo disso, que a Defesa Civil já tinha avisado. Em todas as casas que eu atendi, todas, na Ariquêmia, eu dei o recado da Defesa Civil. Sim. Todas. Vai chover muito, quarta, quinta e sexta. Ainda vai chover muito hoje, no dia que eu estava lá, ainda vai chover muito. Por favor, fiquem atentos. Se perceber que o rio tá subindo, saiam da residência, procurem um local seguro. Né? Então, assim, a gente tenta, de todas as formas, convencer as pessoas a saírem. Esse senhor que o João Vitor falou anteriormente, lá na Nova Esperança, depois disso que aconteceu com ele voltou para casa. Uhum. E há 1 mês e meio, mais ou menos, atrás, voltamos na casa dele e tiramos ele da casa. De novo. Ele se recusa terminantemente a sair da casa. Mesmo com todos os riscos, mesmo a gente explicando de todas as formas, né? De que ele corre um risco grave da encosta realmente descer toda, né? Não vai descer devagarinho, vai descer tudo, né? E a gente precisa entender que o nosso planeta mudou. Sim. Infelizmente para pior, né? No que se refere ao clima. Então, assim, a tendência nossa é ter momentos de muita chuva, de muito calor, né? Parece que já existe uma previsão de que vamos ter uma onda de calor. Depois dessa chuvarada toda, vamos ter uma onda de calor. Sim. Aí você pensa, graças a Deus, o chão vai secar. Sim, ele vai secar, vai ser igual uma casquinha quando a gente machuca. Cria uma casquinha durinha por cima, mas por baixo ainda tá... Magoado, vamos usar né? o termo, né, de fácil entendimento, tá mole. É até um pouco complicado, porque o solo, quando ele começa superficialmente a secar, ele começa a rachar. Sim. E às vezes nesse rachar ele pode desencadear. Por isso que eu sempre falo pra pessoa, olha, parou de chover, tem 3 dias que parou de chover, posso mexer no meu terreno? Posso tirar a terra? Eu falei, olha só, árvore. deixa eu falar uma coisa pra você. A gente sempre orienta a pessoa. Se em 1 semana ele não tem chuva, dentro de 1 semana pode acontecer. Sim. É o que está acontecendo em Juiz de Fora. Não tinha mais chuva e continua continuando descendo. Continua descendo. Então, sempre a gente deixa essa orientação para a pessoa. Eu falei, cara,
toma cuidado. E o que você falou, a gente entra em cada casa. Primeiro que são pessoas que, como a gente falou, estão numa situação de vulnerabilidade. Sim, São sim. realidades diferentes. Sim, Realidade diferente. sim. Talvez muitas pessoas em Barra Mansa nem imaginam as realidades que normalmente se deparam com a Secretaria de Assistência, com a Defesa Civil. Então, assim, são realidades muito difíceis. Então, por isso que eu falo que é muito difícil quando a Defesa Civil interdita uma casa e a gente tem que usar da nossa fala, do nosso conhecimento técnico para fazer aquela pessoa sair da casa. Porque a pessoa, muitas das vezes, Américo, olha pra gente e fala, mas eu vou pra onde? Sim. Eu não tenho pra onde ir. Américo, eu já interditei casa que a pessoa não tinha condição de habitabilidade, não era porque risco estrutural, risco geológico ou risco hidrológico. É porque a situação da casa era tão deplorável, tão complicada, que eu me perguntava, quantas vezes, hoje é assim, já são 5 anos que a gente está nesse meio, então eu já vi muita coisa. Antigamente eu me perguntava, como que essa pessoa consegue morar nesse lugar? Sim, sim. Esses agentes novos que entraram com a gente agora na Defesa Civil, que estão fazendo um plantão com a gente lá, a gente ministrou o curso para eles, ensinamos eles a operarem, a identificação de percepção de risco. Aí teve um dia que eu fui sair com uma equipe, com uma guarnição, o cara falou assim, cara, eu não sabia que tinha tanta casa feia, pendurada em morro. Sim, eu sim, falei, sim. cara, é como a gente falou, às vezes a pessoa não tem para onde ir. Sim. Ela vai, acha um espacinho ali, muitos desses lugares são invasões, e aí o poder público não tem como intervir. Por exemplo, eu tenho área de risco em Barra Mansa, que já é até assunto debatido pelo Ministério Público, que é uma área particular, que houve uma invasão, o pessoal invadiu, aí depois o poder público teve que colocar água, teve que fazer luz, botar tudo. aí caiu o acesso daquela população, não tinha como eles acessarem as casas, eles mesmo se viraram e fizeram, e aí a gente fica numa situação complicada. Então, assim, eu falei esse dia com o meu filho, eu tenho um filho de 4 anos, Sim. então ele já está começando a entender as coisas. Um dia eu falei para ele, olha, papai entra em cada casa, tem cada criança que não tem nada, e às vezes você está reclamando de alguma coisa. E, cara, quantas vezes eu me fiz esse questionamento? Né? Falei, cara, eu tô passando por um problema, mas, pô, eu lido com o problema dos Sim. outros todos os dias. Sim. Todos os dias. Eu já chorei com gente chorando, eu já ri com gente rindo, eu já me compadeci com pessoas, entendeu? Igual a situação estava tão grave, eu me cobrei muito na questão da Maria Eduarda. Eu falei assim, cara, eu podia ter feito mais. A Defesa Civil podia ter feito mais. A gente podia ter, sabe? Se o município tivesse condições de conter toda aquela área, Sim. a gente teria contido, entendeu? Só que tem coisas que fogem da nossa realidade, da nossa capacidade momentânea. E eu falei que eu queria ter ido pelo menos no velório, dar um abraço nos pais dela, desejar meus sentimentos por ela. E assim, teve um agente nosso que é parente dela, estava lá no dia lá. Eu falei para ele assim, cara, dá um abraço aí. Porque, cara, a gente, quantas vezes eu já me fiz esse questionamento? Pô, Sim. eu tô passando uma dificuldade, mas, cara, tem gente que tá numa situação tão complicada. E eu já vi também pessoas que, cara, perderam tudo. E a pessoa falou assim, saindo com um sorriso, gratidão por estar vivo. Vou conseguir de novo. Vou conseguir de comprar novo. minhas coisas de novo. Aí se daqui a 2 anos você passa lá, a pessoa lá tá com a casinha dela, tudo Aham. resolvido. É. Pô, isso é bom. Você saber que, pra mim, quantas vezes eu já fiquei, como você falou, como consegue ficar Sim, tanto sim. tempo trabalhando e não cansar? Eu não. Eles parecem super meu poderosos. Meu corpo já se acostumou. Igual a Kátia ela falou, você liga pra mim 2 horas da manhã, meu Realmente. telefone vai tocar. Isso eu tava até esse dia me questionando. Minha esposa falou assim, cara, seu telefone tá... Eu tinha colocado um pra vibrar, não tava chuva nem nada. Meu celular começou a acender. Aí minha esposa, amor, seu celular tá acendendo a tela toda hora. Eu já virei, tava no chão assim, eu peguei, puxei. Era um inspetor da guarda falando, olha, caiu um fio aqui energizado na rua, a gente precisa acionar a light. Fui lá pra sala, sentei na sala, 1h pouca da manhã, respondi, liguei pra light, o pessoal da light foi pro local, resolveu o problema, voltei. Isso é normal. E quantas vezes eu cheguei a um ponto de eu estar exausto mentalmente e emocionalmente.
por causa da demanda que é, e eu quis sair. Não vou mentir, sou ser humano, eu quis. Sim. Falei, cara, não tô aguentando mais isso, tá assim difícil. Só que eu entendo, Américo, algumas coisas na nossa vida são portas que Deus abre e somente Ele fecha. Deus não abriu nenhuma outra porta para mim até hoje. Tem me mantido aqui hoje por um propósito. Sim, exatamente. E eu às vezes me questionava. Aí eu virei e falei assim, cara, eu gosto de fazer isso. Eu aprendi com o meu avô que o homem que não vive para servir, ele não serve para viver. Então, saber que o meu conhecimento técnico, a equipe que hoje trabalha comigo, todo o nosso sistema consegue servir a uma pessoa, que é o nosso papel como servidor público, servir a população, isso para mim é gratificante. Então, isso compensa um pouco. E às vezes esses questionamentos que a gente faz assim no meio dessa confusão, eles são meio que rebatidos por isso. Cara, você está fazendo alguma coisa diferente. Sim. E a gente sofre, viu, América? A gente sofre. Eu sei. Vocês são seres humanos como todo mundo. É muito difícil. Imagina. Quando eu consegui acessar a casa onde aconteceu, né? Onde a Maria Eduarda morava, e aí eu conversei com os familiares do Jean, que foi o vizinho que conseguiu, né? Porque como a gente disse, não tinha como ligar, não tinha como o bombeiro chegou, por exemplo, quando eu cheguei, a gente estava entrando junto com o corpo de bombeiros, passou um carro por mim, com o pisca-alerta ligado, buzinando. E eu não entendi. Quando eu cheguei lá, eu tive percepção do que era. Era os próprios moradores levando a criança para o hospital. Foi o Jean e mais 4 rapazes, né? Eu não lembro o nome dos demais, mas o Jean que eu cheguei a conhecer e a conversar, assim, você olhar para aquele rapaz, ele estava todo machucado, João. Todo machucado, sabe? Ali com ele eu chorei. Porque você consegue imaginar aquele córrego ali transbordando, aquele mundo de terra que tinha descido, e aí ele explicando os locais que ele teve que passar com a menina para conseguir, entendeu? Ir passando ela para o outro, sim, pro outro, sim. para conseguir, sabe? Aí você fica assim, o desespero, né? E o que pode uma comunidade fazer para ajudar o outro, né? De você nem pensar no risco que você está correndo, né? Para poder tá ajudando. Então, assim, às vezes podem olhar, estão aqui e bate foto e anota no papelzinho e não imagina como é que tá a nossa cabeça. Sim. Sabe? De que a gente pode fazer, o que a gente pode trazer, igual a nossa secretária Josiane esteve no local no dia, esteve no local no dia seguinte, né? E ela conversando com o pessoal do estado, que a gente precisava de ajuda, precisava de apoio, né? Não no quesito humano, porque as equipes de Barra Mansa são capacitadas para isso, mas no quesito de insumo mesmo, né? De colchão, de cesta básica, que a gente pudesse minimizar a questão daquelas pessoas. Então, assim, ela o tempo todo no telefone, né? Tentando, o nosso prefeito estava junto com os familiares no hospital, né? Não sei se todo mundo sabe disso, mas ele esteve lá o tempo todo com os familiares no hospital, né? Então, assim, recebeu a notícia do óbito da Maria Eduarda junto com os familiares. Né? Enquanto a secretária estava tentando fazer o que possível. Né? E a gente lá enquanto equipe, né? E assim, não estava acontecendo essa chuva só no Ciderlândia. O Ciderlândia foi, acho que o mais grave, mas centro, Nova Esperança, Piteira, Boa Sorte, Santo Inês, né? Assim, tivemos várias ocorrências, né? O João Vitor e a equipe dele, em vários locais. Vários locais trabalhando. Igual você falou, às vezes as pessoas recebem um alerta, não querem sair, não querem... Quando eu tava lá atendendo no Ciderlândia, fui lá, aí eu não conseguia fazer contato com a Light, com os nossos contatos direto com a Light, não conseguia falar com a sala de operações. Aí o agente que tava comigo, o Evandro, falou, cara, vamos lá na base da Light, lá no Vila Sulino. Saímos ali do Ciderlândia, fomos pro Vila Sulino, parei lá, até agradecer, eu não lembro quem eram os profissionais ali que estavam com a gente ali, mas assim, os caras entenderam a necessidade, falaram assim, não, vamos pra lá, ligou pra sala de operações, me dá autorização pra gente poder sair aqui agora, foram pra lá, e eu ia junto com eles, voltar junto com eles. E foi quando eu recebi uma ligação, falou, olha, tem uma família que tava com 7 crianças dentro de casa, e o rio tá só subindo. Nossa. Lá no Nova Esperança. E eu tinha uma equipe lá, num ponto de apoio, por isso que a gente até... Barra Mansa, que a gente até deixa orientação. Gente, tocou a sirene, vai pro ponto de apoio. Sim. Hoje a gente ainda melhorou o sistema do ponto de apoio, a gente está levando recursos para os pontos de apoio, porque sabe que vai ter criança lá.
A ocorrência às vezes começa 9 horas da noite, não vai acabar 10 horas, ela vai acabar 3 da manhã, então tem que ter colchão pro pessoal Então, a assistente dormir. já chega com tudo. Já com tem colchão, coisa com travesseiro, tudo. cobertor, vai pra lá. Colchão, kit cama. Precisou, Então- tamo lá. Não precisou, volta pra Então, casa. aí eu corri pra lá e aí cheguei no local. Toda a guarnição do 7º Grupamento de Bombeiros Militar de Barra Mansa tava no Ciderlândia. Não tinha quem eu pedir. Eu falei, cara, eu vou ter que entrar dentro do rio. Entrei ali no São Luís com água na cintura, acessei a Nossa. casa. Vamos sair da casa. Aí a pessoa, aí aquele problema. Não vou sair porque senão meu filho vai ficar doente. Eu falei assim, olha, você tá preocupado com o resfriado que seu filho vai pegar com esse sereninho, porque já tinha cessado a chuva, só Sim. tava serenando. E... mas como que eu vou tirar? Eu falei, eu vou tirar ele daqui. A caminhonete chegou até certo ponto eu vou andando, pego ele no colo. Era o jeito que a gente tinha que fazer. Sim. Se eu fosse na base, pegasse o barco, a embarcação nossa, levasse pro Talvez não local, desse tempo, né? colocasse a embarcação, não dava tempo. E acabou que ela não quis sair, eu comecei a monitorar, se o rio subisse, eu ia falar pra ela, não, vamos ter que sair agora. E aí, o rio começou a estabilizar, começou a baixar, eu falei, olha, risco iminente para eles não tem. Saí do local, aí quando eu saí do São Luís, eu encontrei com a guarnição do 22º GBM de Volta Redonda, ou seja, o pessoal de Volta Redonda veio prestar apoio. Oi, olha que legal. Aí acabou que eu falei pra eles, ó, tá normalizado, o rio tá começando a baixar, não precisa ir. Então, essas ações, quer dizer, você tá num lugar, tá dando ocorrência em outro lugar, você tem que sair correndo para outro lugar. E a gente até falou pro pessoal, falou, gente, olha, a gente não conseguiu chegar na sua casa ainda porque o nível de ocorrência, a quantidade de ocorrência foi assustador. Muito alto. Então, agora, João, você falou em Rio aí, Barra Mansa, no decorrer do ano, passou por muitas obras e recebeu também o projeto do Limpa Rio. Eu quero perguntar para você, para a Kátia, vocês que têm um know-how técnico, do impacto positivo dessas obras para o município, entendeu? E se a gente não tivesse passado por essas obras do Limpa Rio, como teria sido toda essa dificuldade, essa chuva que a gente teve? Américo, o Rio Barra Mansa é uma área, um local muito complicado nessa questão porque grande parte das casas são praticamente dentro do rio. Dentro do Rio. Uhum. Você tem na rua Florianópolis, ali no São Luís, a maioria das construções dentro do rio. Então, essas casas são afetadas diretamente. E como eu te falei, o nosso trabalho ele parte na parte de prevenção e mitigação. Uma das ações de mitigação que o Poder Público tomou esse ano, junto com o Governo do Estado, aqui eu quero deixar meu agradecimento ao Governo do Estado, ao nosso governador, o nosso secretário de Ambiente, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, pelo apoio que prestaram para a gente. Sim. Porque se não fosse as equipes do Limpa Rio agindo com obras de dragagem, tanto no Rio Barra Mansa, quanto no Rio Bananal, no Rio Bocaina, nós teríamos impactos muito grandes. No mês de fevereiro, todos os rios da cidade transbordaram. O Rio do Turvo, o Rio Bocaina, o Rio Barra Mansa, o Rio Bananal, o Rio Paraíba do Sul, o Rio Godim, que pega ali na Vila Principal, os rios de grande porte, todos eles transbordaram. Só que o impacto na comunidade foi muito menor graças ao trabalho do Limpa Rio. Sim. Se não tivesse feito as obras de dragagem, ter retirado esse material, aumentado a calha do rio, a profundidade do rio, para receber esse volume de água. Por exemplo, eu tive ocorrência ali no Barra Mansa que o rio jogou 3,80 metros. Chegou na cota de 3,80. Foi o segundo transbordamento do rio Barra Mansa ali na Nova Esperança. Desse do Ciderlândia ele chegou a uns 2,60 mais 2,90 mais ou menos. O anterior a ele já tinha jogado 3,80. E com 3,80 em outras realidades, em outros tempos, cara, tinha jogado muita coisa para fora. Muita água para fora. Porque a nossa cota de monitoramento ela fica lá na fazenda UBM, lá para cima. Uhum. Então ela é mapeada com rio com pouca terra, com pouco assoreado, sem esse material todo. Então com o tempo ele foi assoreando. Você vai diminuindo a profundidade dele. Quando vem aquele volume todo de água, ele vai expandir. Sim. Então, graças ao trabalho do Limpa Rio, até o nosso prefeito enfatizou muito isso. Ali na coluna de Santo Antônio também, se não fosse o Limpa Rio, tinha jogado muita água para fora também. Então,
são trabalhos de mitigação de problemas. Ações de dragagem, obras de contenção, que garantem a nossa segurança e a segurança da população nessa localidade. Se não fosse esse trabalho, a gente teria muito problema. Sim, sim. E o que a gente ainda percebe ainda, Kátia e João Vitor, que vocês ainda não pararam, vocês seguem alerta, vocês seguem trabalhando, até a população agora ela consegue ter uma percepção, não está chovendo, não está isso, mas vocês não pararam desde então, estão todos em alerta, todos na iminência de novas chuvas ou se preparando para novas chuvas. Fala um pouco desse não desligar, gente. Isso eu percebo, eu estou do lado de vocês todo dia, vejo lá nossa secretária não para com a questão do Estado, vejo lá nosso prefeito acompanhando nas ruas, olhando, supervisionando tudo isso, sua equipe que também não para. Eu estava passando por algumas pessoas do governo do município e algumas até falando com você, vai ter interdição nisso. Eu falei, nossa, o João tá trabalhando, será que vai dar tempo dele ir no podcast? Porque assim, o cara não parou ainda. Então como que é isso pra vocês, gente? É cansativo. É cansativo, porque a cabeça não para, né? A partir do momento que o prefeito decreta estado de alerta, é alerta mesmo. Sim. Porque a gente fica o tempo todo em alerta esperando para tentar responder o mais rápido possível. Eu acredito que essa semana temos uma semana tranquila, né? Se Deus quiser. Parece que não vai ter aquele volume de chuva todo, apesar de que o João pode me desmentir a qualquer momento. Mas parece que não vai ter um volume de chuva tão grande. Mas a gente ainda continua respondendo às emergências que aconteceram anteriormente. Por exemplo, que agora, para nós enquanto assistência, as casas que o João Vitor interditou, elas vão entrar no aluguel social. Sim. Então a gente entra agora no momento de abrir esses processos, né? Para estar fazendo o pagamento desse benefício eventual, que é para casos de emergência. O benefício eventual, do aluguel social, o benefício eventual do auxílio alimentação, que é a cesta básica, o auxílio mortalidade quando necessário, né? Igual foi, infelizmente, aconteceu para Barra Mansa. Então, assim, são benefícios que o SUAS tem que estar preparado para poder estar atendendo o mais rápido possível, entendeu? Então, enquanto assistência social, a gente fica o tempo todo junto com a Defesa Civil. Enquanto a Defesa Civil estiver ligada no 220, estaremos juntos com eles. Igual eu falei, a gente colocou o plantão 24 horas para funcionar 24 Nossa. horas na Defesa Civil. Então os agentes ficam lá baseados na nossa base, em qualquer ocorrência durante a madrugada, eles estão ali atendendo. Mas o único que não faz um plantão somente 24 horas sou eu, porque meu plantão é direto. Meu telefone toca a qualquer momento. Sim. E é complicado porque durante o período de chuva, os nossos problemas são as chuvas. Durante o período de estiagem, agora os incêndios florestais se tornarão nosso problema também. Sim. Porque a gente tem que criar um plano de contingência conjunto com o Corpo de Bombeiros até para poder prestar o apoio para o Corpo de Bombeiros, porque sozinho eles também não conseguem fazer. Fora isso, qualquer ocorrência de incêndio em uma residência que afetou a residência, a Defesa Civil tem que ir lá também para poder atender. Então, quantas vezes o bombeiro já me ligou 3 horas da manhã, falou, olha, pegou fogo na casa aqui, Vai lá avaliar. tem que lá avaliar. Então, a minha equipe hoje consegue dar o primeiro atendimento, mas anteriormente era eu que saía de casa. Então, eu meio que já acostumei com isso. A minha família já entendeu isso. Sim. Então, que funciona dessa forma. Não desliga. Sim. Ontem eu estava na igreja, terminou o culto, estava terminando o culto, uma moradora, olha só como são as coisas, uma moradora compartilhou num grupo que o Rio Paraíba estava bem elevado. Minha equipe fazendo monitoramento. E aí eu sabia que o Rio tinha elevado a sua cota, e aí fui para sair da igreja, peguei o celular e fui ver, olha, o Rio Paraíba está bastante elevado. Liguei para a guarnição, falei, vai no local agora para ver como tá. Foram lá, viram na nossa regra de monitoramento, olha, tá quase batendo a cota de alerta. Quando bateu a cota de alerta, que era 3,80 metros, puxei o celular, emiti o alerta para a população, deixei minha esposa em casa, meu filho em casa, vou para a base, dormi nessa noite na base. Não tinha chuva, não tinha nada. Então, para você ver, às vezes não precisa de um evento simplesmente pela a quantidade que está chegando em Furnas de água. Furnas teve que aumentar um pouco a vazão por questão de segurança, e isso influenciou no município. Graças a Deus agora Furnas já reduziu a vazão, não tem risco, mas a gente tinha que alertar a população. Agora eu expliquei ontem para uma moradora, mas por que a Defesa Civil emitiu alerta sendo que não vai transbordar? Para você manter a sua atenção. Sim. Infelizmente você mora próximo às margens do Rio Paraíba do Sul.
Então, se eu não te alertar e acontecer um problema, Ninguém avisou. quem que é o responsável? Sou eu. Então, eu preciso, dentro do nosso protocolo, cota de alerta, bateu cota de alerta, eu tenho que alertar a população. Sim. João Vitor, Kátia, por fim, qual mensagem vocês gostariam de deixar para a população de Barra Mansa após essa experiência das chuvas? Parabenizá-los, vocês e suas equipes. Sabe, visto o quanto vocês trabalharam e vêm trabalhando para garantir a segurança e continuar salvando vidas. Foi um prazer receber vocês aqui, assim, ter a oportunidade também de parabenizá-los pessoalmente. Leve os parabéns à sua equipe. Kátia, leve esses parabéns a toda a nossa secretaria, nossa secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, senhora Josiane Ricarte, que coordenou ali de tudo, da onde estava acontecendo todas essas ações, todo o apoio aos nossos munícipes, nosso prefeito também que estava na rua. E assim, não teve um momento que a gente não teve ali ao lado da nossa população. Então, assim, meus parabéns, e eu queria que vocês deixassem essas palavras, essa finalização para a nossa população. Obrigada, Américo, pelo convite. Obrigada, João, por compartilhar essa hora de tanto conhecimento, né? De tanta informação. Bom, o que eu tenho para dizer para vocês é: escutem a Defesa Civil, sempre, sempre. Ela salva vidas, sim. O símbolo deles, que é uma mãozinha em cima, uma mãozinha embaixo, é a mão que protege, a mão que ampara. Então, assim, escutem a Defesa Civil sempre, né? Então, assim, quando eles pedirem para que saiam do local, que escutem a sirene, que vá para o ponto de apoio, vá, né? Então, assim, o rio vai subir, mas ele vai descer, né? Mas naquele momento que ele ainda estiver com a força dele passando, vai para o ponto de apoio, se mantenham seguros, mantenham sempre os documentos próximos, remédio, é só isso que precisa levar, remédio e documento. Lá a Secretaria de Assistência vai providenciar o colchão, se for necessário dormir, o travesseiro, a coberta. Se for necessário alimentação, a gente também fornece. Assim aconteceu no bairro Ciderlândia, porque isso preconiza o SUAS. Sim, tá? sim. Isso não, a gente não está querendo dizer, você está querendo dizer que eu não tenho dinheiro para fazer comida. Não, não é isso. Tá? A gente tem que fazer isso. O nosso ponto de apoio, a gente tem que fornecer alimentação, tem que fornecer meios que a pessoa possa ter o repouso dela. Preconiza o SUAS. Então, assim, escutem a Defesa Civil, a assistência social vai estar lá protegendo todo mundo de Barra Mansa que necessitar. Mais uma vez, muito obrigado ao apoio do nosso prefeito, da nossa secretária Josiane, que foi brilhante na condução da primeira emergência dela climática, foi brilhante. Então, assim, meu muito obrigada mais uma vez. João? Américo, primeiramente agradecer o espaço para a gente poder debater esse assunto, falar do que a gente enfrenta, do que a gente ainda vai enfrentar, porque o período de chuva ainda não acabou. Sim. Até o final de março, eu peço a Deus que não aconteça nada, mas a gente tem que estar preparado para tudo. Agradecer a Kátia pelo apoio de sempre, amiga, parceira, sempre está com a gente ali, toda a equipe da assistência social, a nossa secretária, pelo apoio. Como você falou, foi brilhante na primeira ocorrência dela, assim, primeiro evento de desastre, pisou na lama mesmo. Tem um colega da Defesa Civil de Volta Redonda falou assim: água na canela, é o povo da água na canela. Você tem que pisar na lama, tem que entrar dentro da água. Então, agradecer a todos os componentes, todas as pessoas, secretarias, secretários, desde do auxiliar de serviços gerais até o secretário de cada secretaria que compõe o nosso plano de contingência. Eu queria entregar meu muito obrigado a todos eles, porque sem eles a gente não conseguiria ter feito isso. Tá? A minha equipe, pelo brilhante trabalho, tá? São profissionais assim primordiais para que a gente consiga garantir isso. E a recomendação que a gente sempre deixa à população é que escute e obedeça as orientações da Defesa Civil. Sim, sim. Se a gente está ali, como eu falei, eu não saio de casa querendo tirar ninguém de casa. Entendeu? Mas se eu tiver que tirar é porque tem a necessidade de preservar aquela vida. Sim. Então, quando a Defesa Civil emitir um alerta no SMS, quando a Defesa Civil disparar uma sirene, quando a Defesa Civil fala saia. Quando a Defesa Civil falar não saia de casa, fique em casa. Fique em casa também. Entendeu? Porque o nosso objetivo é o quê? É salvaguardar as nossas vidas. É como o lema do Corpo de Bombeiros, salvaguardar vidas alheias. Então, eu quero
deixar essa orientação para a população. Se você não está cadastrado, deixar até Fica à espaço. vontade, fica à Se vontade. você não está cadastrado para receber os alertas da Defesa Civil, é fácil. Você vai pegar o seu celular, abrir o aplicativo de mensagem, não é o WhatsApp, é o aplicativo de mensagem, o SMS. No texto do SMS você vai colocar o CEP da sua localidade, sem traço, sem ponto, nem nada, só os números, e enviar para o número 40199. 40199. Pegou, envia o CEP da sua localidade para o número 40199, seu celular está cadastrado. A partir daí você pode receber os alertas da Defesa Civil. Siga a gente também nas nossas redes sociais, Defesa Civil BM e @barramansa, para poder ver os alertas da Defesa Civil, porque quando a gente dispara um alerta no SMS, eu também coloco na nossa rede social. Se for preciso, igual ontem à noite, eu fiz um vídeo, até tem algumas pessoas, eu falei, eu previ o tempo, porque era dia 1º, eu falei que era dia 2, e aí eu falei, agora já está publicado, mas o objetivo era ele falar para a pessoa, olha, não tem risco iminente de transbordo, mas fica atenta a população ribeirinha. Isso está na nossa rede social, isso orienta a população. Sim. Isso serve às vezes, de acalmar aquela pessoa que está naquela área. Então, quando a Defesa Civil chegar no local, não é igual tem muita gente falando, só vi que tirou foto. Uhum. Cara, uma foto serve para a gente colocar dentro de um documento. Sim. Que vai ser responsável por solicitar um recurso para garantir que futuramente não aconteça nenhum problema ali. Sim. Então, o nosso papel é esse, identificar o risco, mitigar esse risco e garantir a segurança. Quando a gente não consegue isso, a gente tem que preparar aquela comunidade e dar todo o suporte após um evento crítico. Então, agradecer a nossa população. Eu falei isso esse dia com alguém, não lembro, que eu não sei como é em outras culturas, em outros países, mas o brasileiro, quando acontece uma situação como essa, eles se abraçam, independente de se você não se dá bem com o seu vizinho, se você não tá todo mundo junto, você passa a conhecer. Então a gente viu isso aqui em Barra Mansa, a gente está vendo isso em Minas Gerais, e é isso, são situações como essa que nos mantêm unidos e fortes. Então, meu muito obrigado pelo espaço e que Deus continue nos abençoando, nos guardando aí, que a gente feche esse período de chuvas até março sem problema algum. Obrigado a vocês e voltem sempre. É sempre um prazer tê-los aqui para comunicar à população e estar levando informação que vão agregar e salvar a vida da população. Esse foi mais um podcast A Voz da Assistência. Queria agradecer aqui ao nosso coordenador da Defesa Civil, João Victor Ramos, nossa diretora de Proteção Social Básica, senhora Kátia Batista de Souza. Agradecer também a nossa secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, senhora Josiane Ricarte, agradecer a Secretaria de Manutenção Urbana, a Secretaria de Saúde, todas as secretarias que também estiveram ali participando dentro desse apoio todo ao município. Agradecer ao nosso prefeito, entendeu? Por estar ali na rua, por estar ali do povo, junto com o povo, como ele mesmo sempre se coloca, e dizer que Barra Mansa tem um governo comprometido com a sua população. E nas horas da dificuldade, ninguém se isenta, ninguém vai passear, ninguém some, tá todo mundo ali metendo a mão e trabalhando junto, entendeu? Agradecer muito obrigado à Rádio Labofonia, à Fundação Cultura, e dizer também que na próxima sexta-feira as mulheres ganharam um presente no seu mês de referência, que é março. Vem aí a estreia do podcast Vozes que Governam, com a nossa diretora de Direitos Humanos, senhora Tamires Ferreira. Não percam, nesse mesmo local, sexta-feira, às 15h30, Vozes que Governam, com um bate-papo especialíssimo com a doutora Juliana, delegada da DEAN de Volta Redonda, vai estar aqui com diversas orientações e a gente segue avançando. Barra Mansa não para, Barra Mansa é governo presente. Muito obrigado e até semana que vem.